O Nair começa dizendo que nós temos aqui... Ele fala que ela está com um shortinho azul e que deve estar vindo da academia. Ele pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ela fala pra ele que está com pressa e ele fala que só quer pegar o número dela rápido. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e ela diz que não o conhece. Ele fala que eles podem mudar isso e que todo mundo é um estranho até se conhecer. Ela fala que não sabe sobre isso e ele fala pra ela aproveitar a caminhada. Ele fala que com certeza não vai ficar perseguindo ela. Ele fala que ela tem um corpo legal, mas que não é exatamente o tipo dele. Ele fala que agora ela já está voltando. Ele fala que isso é uma loucura e que toda vez que elas veem o carro dele, elas mudam de ideia. E em seguida ele diz que isso chega a ser triste. Ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer e em seguida pergunta e aí. Ela fala que talvez ela tenha alguns minutos. E ele fala, talvez você tenha minutos e pergunta se ela não acabou de dizer que estava com pressa. E em seguida diz que ele não quer atrasá-la. Ela fala que ela só fez o que ela sempre faz quando alguém se aproxima dela. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que quer conversar com ele. E ele pergunta, agora você quer conversar comigo? E depois que ela diz que sim, ele pergunta por que só agora. Ela fala que só resolveu voltar para ver o que estava rolando e ele fala, é verdade? Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que ele já entendeu. Ele pergunta se ela não pensou nisso quando ele tentou falar com ela no começo. Ela diz que não estava muito focada, mas que depois olhou para trás e resolveu voltar. E ele fala que entendeu e pergunta se foi o carro dele que chamou a atenção dela. Mas ela diz que não e fala que não chegou a essa conclusão por conta disso. E ele pergunta se isso não tem nada a ver com o carro dele. Ele fala que logo depois que ele entrou no carro dele, ela resolveu voltar para falar com ele e diz que ele não está entendendo. Ela fala que só resolveu pensar melhor e ele pergunta se é verdade e pergunta se ela está brincando com ele. Ela fala que não está brincando, mas ele fala que é o que parece. Ela diz que ela só está sendo sincera com ele. Ele fala que, obviamente, ela não estava interessada nele até ver o carro dele. Ela diz que ela sempre age assim quando alguém se aproxima dela e que meio que ela estava no piloto automático. Ele fala que então tudo bem e pergunta o que ela quer. E em seguida ele diz que ele tem um lugar que ele precisa ir. Ela diz que ela estava no piloto automático, que ela estava indo para a academia e que ela não fala mesmo com todo mundo que se aproxima dela. Ele fala que entendeu, diz que então ela estava indo para a academia, fala que ela pode ir e que foi um prazer conhecê-la. E ela também deseja um ótimo dia para ele. E ele fala, tô legal. E ele diz que, obviamente, ela voltou depois de ver o carro dele. E em seguida diz, vamos ser sinceros aqui. E quando ela volta, ele pergunta, e aí? E ela fala que ela acha que ele julga rápido demais. E ele pergunta, julgar? Como assim? E mais uma vez ela diz que ele julga rápido demais. Ele fala que só está dizendo que se ela estava indo para a academia, ele não quer atrasá-la. E ela diz que a academia pode esperar. E ele fala, a academia pode esperar agora. Ela fala que ela acha que eles podem ter uma boa conversa. E ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que provavelmente eles têm muito para conversar. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ficar conversando sem um motivo, e fala que isso precisa fazer sentido para ele. Ela fala que concorda com isso e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que quer conversar com ele e diz que é algo mais profundo, e diz que conversar sobre o que ele quiser. Ele fala que já não estava considerando mais conversar com ela e diz que para ser sincero, e fala que não quer ficar conversando com ela à toa, afinal de contas ele não é um terapeuta. Ela diz que está confusa e que pensou que ele quisesse conversar com ela. Ele diz que estava tentando conversar com ela e ela o interrompe e pergunta se ele não quer mais. E ele fala que não está sentindo que ela está sendo sincera no que ela está dizendo. Ele fala que tentou se aproximar para conversar com ela e que ela não quis e que depois de ver o carro dele, agora ela está ali. Ele fala que ela disse que estava com pressa, fala que não está entendendo e pergunta o que realmente ela quer. Ela fala que ela estava no próprio mundo
dela quando ele apareceu e que depois ela pensou melhor e resolveu voltar. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria dar uma segunda chance para ela. Ela fala que essa é a primeira chance, mas ele fala que não e diz que essa já é a segunda chance. E ela pergunta a segunda chance e ele fala que essa é a segunda chance. E ela fala porque ela acha que eles vão ter uma boa conversa. E ele pergunta, uma boa conversa, e ela fala que a mente dela estava em outro lugar. Ele fala que então tudo bem e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Braylon. Ele fala que então tudo bem e a convida para entrar, mas fala que não é para ela fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que nós vamos ver o que vai rolar, mas que ela vai precisar mais do que isso. Ele fala que o nome dela é Braylon e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que já ele é de Ohio ou Cincinnati. Ela fala que também já morou em Cleveland e ele pergunta o que ela fez por lá. E ela diz que namorava alguém de lá. Ele pergunta se ela ainda está namorando, mas ela fala que eles já terminaram. Ela fala que foi por isso que ela decidiu voltar. Ele pergunta quanto tempo ela ficou com o namorado dela e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta quanto tempo faz isso e ela diz que há 5 anos. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que é dia 27 de julho. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é de Leão ou de Câncer. Ela fala que é de Leão e pergunta se ele curte essas coisas, mas ele diz que não curte muito. Ele fala que ele é de Touro, mas que ele não sabe muito sobre isso. Ele percebe que ela tem algumas tatuagens ali e pergunta sobre o que é. E ela diz que é algumas tatuagens budistas. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem, ela fala que não sabe. Ele fala que ela deveria tatuar o nome dele e ela pergunta se ele acha mesmo isso. Ele fala que ela deveria tatuar e ela diz que tudo bem. Mas depois ele muda de assunto e pergunta o que ela faz. Ela fala que é cabeleireira e também artista. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pinta ou faz música. E depois que ela diz pra ele que ela faz trabalhos artesanais, ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que já há 10 anos. Ele pergunta se ela é boa nisso e ela fala que é muito boa nisso. E em seguida ela mostra o trabalho dela para ele. Ele fala que isso deve ser difícil de fazer e ela diz que sim. Ele fala que gostou disso e fala que eles podem conversar mais sobre isso e diz que ele é um homem de negócio e fala que ele gosta de investir em novos talentos. Ela fala que isso é muito legal e ele pergunta qual tipo dela. E ela diz que com certeza alguém que esteja disposto a construir um futuro assim como ela. Ele pergunta se alguém que esteja perseguindo um sonho e ela diz que é exatamente isso. Ele pergunta o que exatamente ela está falando e ela diz que alguém que consiga pensar fora da caixa e fala que alguém que não queira a mesma coisa que todo mundo e fala que esse é o tipo dela. Ele fala que entendeu e diz que alguém que se destaque e ela fala que é. E ela diz que, por exemplo, sendo empreendedor. Ela fala que alguém que trabalha da 9 às 5 é muito chato. Ele pergunta se ela não namoraria um cara que trabalha de 9 às 5 e ela diz que não e fala que ela não pensa mais assim. Ele pergunta por que não e ela fala que um empreendedor não dá para trabalhar de 9 às 5. Ele fala que ele não precisa bater um ponto de 9 às 5 porque ele mesmo faz o tempo dele. Ela fala que ela não quer ficar presa e diz que ela gosta de viajar. Ela fala que ela faz cabelo e que ela pode fazer isso quando ela quiser. Ela diz que ela mesmo faz a agenda dela e que ela não precisa ficar esperando chegar o fim de semana. Ele fala que então ela quer liberdade e poder sair quando ela quiser. E ela diz que sim, fala que ela quer construir algo, mas também ter uma liberdade. Ele pergunta o que ela acha de num relacionamento dividir as despesas. E ela diz, não sei. E ela diz que hoje em dia não. E ele pergunta como assim hoje em dia não. Ela pergunta como o homem vai estar no controle se ele precisa dividir as despesas. Ele pergunta se então ela não acredita nisso. E já ela pergunta se ele pretende dividir as despesas o tempo todo. Ele fala que ele só quer saber se ela está disposta a dividir as despesas se precisar. E em seguida ele também pergunta se ela não estiver disposta, o que ela vai contribuir no relacionamento. E ela diz que com muitas coisas e ele pergunta como. E ela diz que ela pode fazer muitas coisas pelo namorado dela. E ele pergunta então cozinhar
cozinhar, limpar e pergunta se é isso. E como ela diz que não, ele pergunta então o que ela pretende fazer nesse relacionamento. Ele fala que se ela não está disposta a contribuir financeiramente, ele pergunta então o que ela vai fazer. E ela diz que ela vai dar um apoio emocional. Ele fala que entendeu que isso é importante, mas que não é o suficiente. E fala que todas as mulheres fazem isso e diz que isso não é nada. Ele fala que, afinal de contas, como ela vai estar em um relacionamento e não vai dar apoio emocional. Ela diz que ela procura um homem que vai poder cuidar dela. E já nesse momento ele pergunta se ele a levasse para sair, quem teria que pagar a conta. E ela diz que geralmente é o homem e que o homem tem que se sentir sortudo por levá-la para sair. E ele fala, calma aí, sortudo? E ela diz que sim. E ele pergunta, calma aí, o cara tem que se sentir sortudo por levar você para sair. Ela fala que ela é uma garota nota 10, então sim. Ele pede para ela esperar e fala que ela não é nota 10. Ela diz que ela é bonita, mas ele fala que ela não é nota 10. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ela não é nota 10. E ela diz que ela é bonita sim, ele pergunta, então o cara tem que se sentir sortudo por sair com você. Ele fala que, para ser sincero, ele aceitou conversar com ela, mas que ela não queria conversar com ele no começo, e que ela mudou de atitude completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que já explicou para ele e ele fala que para ele tá legal. E em seguida diz que não está mais interessado. E ela diz que tudo bem. Ela fala que já que ele quer sim, ele fala que quer. E em seguida ele diz que não quer mais desperdiçar o tempo dele. E fala que com certeza ela não é o tipo que dá pra levar a sério. E ela diz que isso foi muito pra tão pouco tempo. E ele fala que tanto faz. E ela termina dizendo que ele é doido.